beleza? Vamos falar de duas coisas, ó, em poucos minutos, assim, conversar, né, sobre duas coisas. Pós-modernidade e entender o documentário. Não entender, né? Mas conversar, falar um pouco a respeito do documentário O Dilema das Redes, sob a luz de autores da pós-modernidade, né? É isso que a gente vai tentar fazer. E por quê? O que é o mundo pós-moderno? Se você for pensar sobre a perspectiva sociológica, o mundo pós-moderno é o mundo da crise total de todas as ideologias, né? Só que o que a gente está vivendo hoje não foi só apenas a crise do iluminismo, percebe? Do marxismo, né? E do próprio cristianismo. Não é apenas isso. Mas o que a gente está vivendo hoje, acima de tudo, além da crise das ideologias, nós estamos intensificando nossas paixões e antagonismos. Passou um cara, Velozes e Furiosos, né? Foi o Vin Diesel que passou. Mas ó, agora passou um caminhão. Não é assim mesmo, do nada tava um silêncio do caralho e do nada começou a fazer uma barulheira, né? Mas enfim, ó. Entender sob a luz da pós-modernidade essa realidade nossa, ela vai se pautar em quais ideias? Eu acho que é interessante a gente pensar que a gente não está só vivendo a crise das ideologias, mas a gente está vivendo a intensificação da polarização, percebe? E essa intensificação da polarização que pode levar a uma guerra civil, né, é o que mais teme, por exemplo, um dos ex-funcionários de uma das redes sociais, porque o documentário ele é pautado no quê? Ele é pautado em depoimentos, né, de ex-funcionários das empresas, das redes sociais, das empresas, né, de software, né? A Google, a Facebook, Instagram, Snapchat, etc, etc, né? E qual a grande questão para a gente entender o que é isso? Não é só a crise das ideologias, mas a intensificação da polarização política, né? E essa intensificação, ela tem se dado principalmente por meio da inteligência artificial que está por detrás das chamadas redes sociais, e essa inteligência artificial se pauta em algoritmos, né? E não é uma coisa difícil da gente entender, tipo, até eu entendi que sou de humanas, tá ligado? Então é uma parada que, assim, assista pra gente perceber como de fato, por exemplo, esse vídeo só vai ser recomendado para alguém que, evidentemente, dentro dos algoritmos do YouTube, tenha visto algo, sei lá, de caráter progressista, percebe? Então, o que acaba fazendo? Você acaba promovendo a reiteração, né, de nossas crenças. Na real, é um negócio muito doido, porque as redes sociais, o que elas fazem, pautado no trabalho desses algoritmos, evidentemente, intensificam essa polarização, criando ilhas de reiteração de nossas crenças. E não é apenas isso, né? Não é apenas a intensificação da polarização e dos ódios e da negação da política e negação da democracia, porque a negação da política é a guerra, né? É uma coisa muito interessante da gente entender. O que é trazido pelas redes sociais é como se os caras tivessem. Você vê no depoimento dos caras, isso é um negócio muito assustador, sabe, meu? Você vê no depoimento dos ex-funcionários, do Facebook, do Instagram, papapá, papapá, como se eles tivessem concebido um monstro que eles perderam o controle. Tipo, a princípio a nossa ideia era outra e tal. Pô, legal, o thumbs up, né, os likes eram para espalhar positividade pro mundo e tal. Você fala, pô, massa, né? Legal pra caralho, mas assim, chegar ao ponto, por exemplo, dos likes do Instagram terem que ser, né, evidentemente retirados, como a gente bem sabe, devido, meu, à alta incidência de número de suicídios e depressão dentre jovens dos 11 até os 16 anos, né? E você fala, por quê? Porque a gente cria um ideal, né, dentro das redes sociais, de vidas construídas em voltas de um senso de perfeição, sabe? E a gente resume essa, cara, essa visão que a gente tem sobre esse senso de perfeição, a gente edita ao máximo
a realidade e deixa essa realidade numa nuvem, saca? A gente alimenta com os nossos dados, né? Evidentemente. Aí tem caras tipo assim, nossa, né? Que vai ver esse vídeo, essa iluminação tosca pra caralho, esse amadorismo de merda, porque tá sendo feito com um celular. Eu não vou fazer propaganda, tá ligado? Só se a Samsung me patrocinar nós Samsung. Um J5 tela quebrada aqui, nesse lugar, nessa penumbra. Já vai imaginar eu assim com um chapéu, como chama? Aquele chapéu de alumínio, tá ligado? Segurando o livro assim, falando, cuidado, os conspiradores, né? Eles estão querendo tomar nossos cérebros. Mas, cara, não é isso. É a real, né? Tipo, a Terra não é plana, tá ligado? A Terra não é plana. É uma doideira. A Terra não é plana. Na verdade, o que a gente está fazendo é alimentar grandes corporações com nossos dados. Essas grandes corporações manipulam nossos afetos por meio das redes sociais, com breves recompensas como likes, corações e etc. E essa vida que foi criada em torno de um senso de perfeição, esses sinais breves, né, tipo assim, coração e compartilhamento, a gente na verdade confunde isso com valor pessoal, né, e com a realidade, e com a autoestima. Você entende? Então é isso que vem acontecendo. E a pós-modernidade é isso, porra. Por quê? Porque a pós-modernidade, se você pega, por exemplo, tem um autor legal, a galera fala muito do Bauman, né, e tal. Mas tem um autor muito bom, cara. Além do Bauman, Bauman evidentemente é fabuloso, né? Além do Bauman, não é isso? Que é interessante para a gente começar a entender o que é pós-modernidade, né? Que é um filósofo francês chamado Jean-François Lyotard, que o nome vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Não, mentira, não vai. Você acha? Esse amadorismo aqui, você acha que eu vou? Eu não sei editar. Se alguém quiser editar, edita pra nós aí. Depois a gente, sei lá, toma uma cerveja, né? O máximo que pode fazer é isso. A gente racha a conta, né? Mas enfim, discute Bacurau no boteco quando passar a pandemia. Olha que coisa mais, né? Clichê. Clichê nada, é a vida, né? Coisa maravilhosa, coisa sensacional. Sem celular, né? Melhor, né? Qual a grande sacada? A grande sacada é a seguinte, ó. É que esse ideal, né, esse senso de perfeição, isso não passa de uma frágil popularidade, sabe? Frágil, frágil. E é uma coisa muito louca, porque o Lyotard, o que ele falava? Ele falava assim, que pós-modernidade é quando você se cansa de narrativas longas sobre as coisas. É a recusa, ó, abre aspas, pós-modernidade é a recusa de narrativas longas sobre as coisas. Se eu não me engano, o Lyotard morreu em 1996, igual o Guy Debord. Guy Debord, acredito que tenha sido em 96 também, a gente precisa falar dele. Mas a grande sacada é assim, o que essa recusa de narrativas longas sobre as coisas faz? Faz com que a gente busque, né, evidentemente, ao invés de uma narrativa sólida, forjada no ceticismo, na ciência, né, em argumentos de autoridade de grandes pensadores, não meus argumentos, eu não sou porra nenhuma, saca? Mas assim, argumentos de pensadores de autoridade, com o direito ao contraditório também, percebe? Então você não, a galera acha que professor de filosofia é doutrinador marxista, não é isso, velho. A gente também se fala de Adam Smith, também se fala de Davi Ricardo, se fala de Ludwig von Mises, se fala de Milton Friedman, assim como se fala de Marx, se fala de Engels, é o direito ao contraditório. Só que o que acontece? Por que esse ódio tem se intensificado? Porque como as pessoas cansaram de narrativas longas sobre as coisas, esse direito ao contraditório, na verdade, cara, foi cada vez mais polarizado, maior intensificação dessa polarização, que quando racha, o que está acontecendo em qualquer democracia, né? Eu coloquei entre aspas, vocês me perdoem, porque a nossa é muito frágil, só 4 presidentes terminaram seus mandatos até o fim, desde que começou a República. O Brasil é novo, né, cara? O Brasil tem 500 anos. O que está acontecendo com a democracia, com as democracias? Se intensificando a polarização. Então você vê, assim,
republicanos e democratas cada vez com menos direito ao contraditório, cada vez dialogando menos. Sei lá, petistas e bolsonaristas no Brasil cada vez dialogando menos. Então o que está acontecendo? Dá para você pensar em Lyotard. Pós-modernidade é a recusa de narrativas longas sobre as coisas. Sendo assim, né, como é que a gente pode ler as redes sociais? Já que há uma recusa de narrativas longas sobre as coisas e as redes sociais me oferecem fragmentos que reiteram minhas crenças e eu não preciso pensar, e eu vou achar que o outro não pensa, né? Tem coisas que eu particularmente eu falo, caralho, como é que essa pessoa não entendeu isso? Porque a realidade que está chegando para ela é outra. É o show de Truman. Não há o direito ao contraditório, a intensificação da polarização. Isso está fazendo mal para a democracia, isso está fazendo mal para a sala de aula, até. Não é? Para as universidades, porque sempre existiu, sempre há de existir o direito ao contraditório, né? Sala de aula é um espaço democrático, assim como qualquer outra instituição que seja forjada dentro daquilo que a gente chama de democracia tem que ser. Agora, qual a grande sacada? É como as redes sociais intensificaram essa polarização. Pense em Lyotard. Jean-François Lyotard, olha o nome aqui, ó. Mentira, não vai aparecer. Pós-modernidade é a recusa de narrativas longas sobre as coisas. Então eu tenho um fragmento aqui, outro aqui. Me chega aqui e chega ali. E isso está fazendo com que a nossa possibilidade de comunicação, aquilo que Habermas chama de ação comunicativa, que só pode ser concebida com o aperfeiçoamento da democracia, isso está cada vez mais longe. A gente nunca chegou em uma república de Platão, a gente nunca chegou numa utopia de Moros. O máximo que a gente chegou perto disso é o Estado Democrático de Direito, com direito à contradição, com direito ao debate, à pluralidade, à diversidade de ideias. E as redes sociais, elas têm intensificado a polarização e afetado demasiadamente até a nossa democracia. Então, pelo direito ao contraditório, né? Como é que a gente vai se libertar disso? Percebe? Buscando a verdadeira formação intelectual, que vai estar fora das redes sociais, né? A internet, ela até pode lhe possibilitar, mas as redes sociais, elas estão, de fato, intensificando e matando a nossa capacidade de estabelecer a tão maravilhosa ação comunicativa. Jürgen Habermas, filósofo da Escola de Frankfurt, nascido em 1929, está vivo ainda. Habermas disse que mais importante do que saber quem tem a razão em um debate é a gente valorizar a nossa capacidade de debater. E a gente tem que valorizar isso. Assistam o documentário se ainda não viram, vocês vão gostar, tá bom? Obrigado pela paciência de terem visto esse vídeo aí até o fim. Boa noite pra vocês aí. Boa noite porque tá de noite aqui, né? Tchau.